Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Ok, vamos seguindo aqui nosso estudo da cinemática. Nesse vídeo vamos falar de velocidade e de aceleração, tá? Velocidade média e aceleração média, tá? Assim, antes de qualquer coisa, agora a gente vai começar com um pouquinho mais de cálculos, mas nada também, assim, demais, né? Na verdade, assim, gente, eu percebo, eu como professor, que tem muitos alunos que, por exemplo, você olha um negócio desse aqui, travam, né? Não tô entendendo nada. Vê esse símbolo, vê esse triângulo aqui, essa letra. Já assusta, né? Só que assim, gente, muitas vezes esse medo é algo que é construído na trajetória escolar de vocês e faz com que as coisas pareçam mais difíceis do que de fato são, sabe? Porque eu tenho certeza de que vocês conseguem compreender isso, vocês têm capacidade para aprender isso. Às vezes o que muda realmente, o que trava é o medo, sabe? Que cria em cima desses símbolos. Mas você entendendo o que cada uma coisa representa aqui, você vai compreender bem. Então o que acontece? Aqui temos um monte de letrinha. O que as letras representam pra gente? A gente usa letras, seja para descobrir algo que a gente não sabe, ou muitas vezes também para a gente expressar uma ideia. Por exemplo, vamos supor que você queira ensinar uma pessoa é, como que você faz para calcular, por exemplo. Vamos supor que você tem 10, sei lá, bombons, certo? E aí você quer saber, se você pegar 10 bombons e você tiver, sei lá, duas pessoas e você queira dividir igualmente, quantos bombons vai ser para cada pessoa? Aí você sabe, eu pego 10, divido para duas pessoas e dá 5. Ou seja, aqui você sabe dividir. Mas imagine que você queira ensinar qual que é a regra universal para você fazer a divisão para qualquer número de pessoas e para qualquer número de bombons. Então o que você faria? Pensa só na ideia, não pensa em nada muito matemático não. Eu vou pegar a quantidade de bombons que eu tenho, né? E aí eu vou dividir pela quantidade de pessoas que estão lá. Então se eu tiver 20 bombons e tiver 4 pessoas, eu pego 20 e divido por 4. Agora imagine que você queira expressar isso, certo? Como se fosse uma receita. Aí qualquer pessoa que olhasse aqui iria saber o que fazer, né? Só substituindo na sua receita ali. Então você pode fazer assim, ó. Coloca aqui bombons para cada pessoa. Vou escrever aqui em o texto mesmo, né? Por extenso. Bota aqui bombons por pessoa, né? Então, para a gente calcular isso, a gente vai fazer a divisão, né? De quantidade de bombons dividido pela quantidade de pessoas. Certo? Isso aqui é coisinha de fundamental mesmo, aqui a gente sabe, né? Fazer esse probleminha. E aí, o que acontece? Aqui tem um texto muito grande, mas qualquer pessoa que fosse olhar aqui e olhar, falou, ok, eu quero saber quantos bombons vai ser por pessoa. Então eu vou pegar a quantidade de bombons, vamos supor 30 bombons. Quantidade de pessoas, são 5 pessoas. Então a quantidade de bombons por pessoas é 6, certo? Só que assim, o que a gente faz nas fórmulas, por exemplo? Ao invés de escrever um texto desse tamanho, ele abrevia e coloca uma letra só, né? Então, sei lá, eu vou chamar quantidade de bombons, eu vou abreviar. Vou botar aqui, quantidade de bombom, vou chamar de Q de quantidade e um Bzinho aqui para representar a quantidade de bombons. Aí eu divido por Q de quantidade e P de pessoas, certo? E aí agora, bombons por pessoa, eu vou chamar de BP, aqui ó, bombons por pessoa. Eu mudei o que aqui? Eu só mudei a forma de escrever, mas é a mesma coisa. Ó, bombons por pessoa, quantidade de bombons, quantidade de pessoas. Aí, obviamente, a pessoa não vai adivinhar o que significa isso. Então você vai lá e coloca aqui, ó. BP significa bombons por pessoa, certo? Então, enfim, você coloca o significado de cada letrinha. Então, você sabendo o significado de cada coisa,
Então você vai chegar na sua formulazinha ali, e aí pronto, olha só, eu tenho 50 pessoas, então na quantidade de bombons eu vou trocar ali por 50. É a mesma conta, né? E a quantidade de pessoas for 10, eu troco a quantidade de pessoas por 10, faço minha conta. 50 bombons dividido por 10 pessoas dá 5 bombons por pessoa, certo? Então, assim, essas letrinhas, elas só estão trocando ali, estão substituindo o nome das coisas, certo? Então, quando a gente olha, por exemplo, né, a fórmula ali da velocidade média, né, a gente tem esse Vm, que significa o quê? Velocidade escalar média, tá escrito aqui, ó. Então a gente está falando da velocidade. Como é que a gente calcula a velocidade? A gente pega a variação de espaço e divide pela variação de tempo. Ó, como é que faz isso? Vamos ver um exemplo sem pensar muito. Então vamos supor que uma pessoa, certo? Estava aqui e aí ela caminhou um total aqui de 10 metros, certo? Então esse é o tanto que ela andou. E ela fez isso em quanto tempo? Em 5 segundos. E aí, como é que a gente calcula a velocidade média? A gente pega o tanto que ela andou, 10 metros, e divide por 5 segundos, ou seja, velocidade média 2 metros por segundo. Então, olha só, a questão da unidade de medida, vamos escrever 10 metros, 5 segundos. Então, a gente divide tanto o valor quanto a unidade de medida. Então, 10 dividido por 5 dá 2, metro dividido por segundo dá metro por segundo. Então, essa é a nossa unidade de velocidade, certo? Significa que para cada segundo a pessoa andou 2 metros, certo? Então, imagina aí, você tem esse caminho aqui e ele demorou 5 segundos para atravessar. Então, vamos supor que a gente divide esse traço em 5 partes iguais, certo? Não tá igual não, né? Mas suponha que tenha 5 partes. Então, para cada partezinha dessa, né, ele andou 1 segundo, certo? Cada pedacinho representa 1 segundo. Aí, para cada segundo, ele andou em média aí 2 metros, certo? Passou 1 segundo, 2 metros. 2 segundos, 4 metros. 3 segundos, 6 metros. E aí, vai seguindo isso. Mas, no fim das contas, é uma lógica. Pega a distância que percorreu e divide pelo tempo. É só isso. E por que tem aquele delta ali, aquele negócio? É porque, às vezes, né, para a gente conseguir fazer a conta, a gente tem que levar em consideração onde foi que a pessoa começou. Então, por exemplo, olha só. Você tem ali a trajetória ali sei lá, do material. Do pontozinho aqui, certo? Aí vamos supor que você fez a marcação de uma pista aqui. Aí você disse que o ponto zero da pista é aqui. Aí aqui tem um ponto 1, 2, 3. Para cada metro que a pessoa anda, você marca ali na sua trajetória. E aí no sentido contrário, menos 1 e aqui seja menos 2. Aí vamos supor que a pessoa começou aqui, certo? Ou seja, vamos supor que aqui, antes, quando foi começar a contar o tempo, né, em 0 segundos a pessoa começou aqui, ó. Menos 2 metros. Aí a pessoa andou até o 2, certo? Então, quanto foi que essa pessoa andou? Bastante contar, ó. Anda 1 aqui, 2, 3, 4. Ele andou 4 pedaços, né? Ou seja, 4 metros. Então, o deslocamento dele foi 4 metros. E quanto tempo se passou? Vamos supor que ele chegou aqui aos 2 segundos, certo? Então, ele andou 4 metros em 2 segundos no total. Então, 4 dividido por 2, a velocidade dele vai ser 2 metros por segundo, certo? Então, eu só estou vendo o tanto que ele andou e dividindo pelo tempo que passou. Só que para a gente calcular isso direitinho, ó, né, a gente pode olhar as posições que estão sendo marcadas aqui, certo? Então, por exemplo, qual é a posição final? 2, certo? Então, vamos lá, velocidade média. A gente vai pegar a posição final dele, que é 2, menos posição inicial, que é menos 2, certo? Dividido por qual instante final? 2 segundos. Qual instante inicial? 0. Porque fazendo essa conta, a gente consegue saber quanto de distância que foi percorrido e quanto de tempo que passou, certo? Então, ó, 2 menos menos 2, a gente faz o joguinho de sinal aqui, ó. Menos com menos aqui fica positivo. Então, aqui vai ficar, ó, 2 mais 2
dividido por 2 menos 0 aqui, que dá 2. 2 mais 2 dá 4, dividido por 2 vai dar 2 metros por segundo. Pronto, é o mesmo resultado, certo? Então, simplesmente, aquele ΔS, ele serve para a gente saber o tanto que ele andou. Daqui, onde ele começou, até o ponto final, a gente contar quanto de distância ele foi. E para contar a distância, você pega a posição final menos a inicial, você conta a distância. Tempo final menos tempo inicial, você vê o tempo que passou, certo? Vamos ver outro exemplo. Ó. Cadê? Vou só trocar os valores aqui. Você vê que vai ser difícil desenhar esse negócio. Ok, então vamos supor aí que, sei lá, a corrida já estava percorrendo e aí você quer saber. Aqui, quando o objeto estava aqui nessa posição da trajetória, o tempo já tinha passado, sei lá, 2 segundos. Tava marcando 2 segundos no relógio. E aí, quando ele chegou aqui no 4, ele foi percorrendo a trajetória, quando chegou no 4, tinha percorrido aqui um tempo de 5 segundos. Então, vamos primeiro só olhando, né? Então, do 1 para o 4, quanto foi que ele andou? Tem um espaço aqui, 2, 3 espacinhos que ele percorreu, certo? Então, ele percorreu 3 metros na nossa marcação, certo? Então, se a gente fosse calcular, a distância percorrida foram 3 metros, dividido agora pelo tempo. Então, começou aqui aos 2 segundos, ele estava no 1. Então, do 2 segundos para os 5 segundos passaram quanto tempo? Do 2 segundos para os 5 passaram 3 segundos, né? Então, a gente divide, ó, a distância que ele percorreu pelo tempo que passou entre esse caminho, né? Então, 3 dividido por 3 dá 1 metro por segundo. É isso, a distância que ele percorreu dividido pelo tempo que passou. E aí, ó, se a gente for usar a fórmula, ó, ΔS, ΔT. ΔS é o quê? Posição final menos inicial. Posição final, 4. Menos posição inicial, 1. Dividido, tempo final, 5. Tempo inicial, 2. 4 menos 1 dá 3. 5 menos 2 dá 3. Resultado dá 1. Igual a gente já tinha feito. Entendeu? Então a fórmula simplesmente nos mostra a ideia que a gente usa para fazer esse cálculo. Certo? Ele só transforma isso numa receita que você só substitui os valores e ela faz, entendeu? Então, assim, é só você entender o significado de cada letrinha aí que você consegue numa boa, né? Enfim, então velocidade escalar média é representada por isso, né? Então, na velocidade média, uma coisa importante a se dizer é que, por ser uma média, né, você não vai ter toda a informação sobre o trajeto, porque o que acontece? Né? Muitas vezes o objeto ele pode começar a se mexer muito rápido. Vamos supor, tem um objeto ali, aí você vai mexer ele. Aí ele vai mexendo talvez muito rápido, daqui a pouco ele freia, daqui a pouco ele vai rapidão, depois para, depois se move rápido, entendeu? Então assim, esse tipo de coisa, né, de saber quando que ele freia, quando que ele acelera, a velocidade média ela não capta isso diretamente, né? Ela só leva em consideração o início e o final do trajeto. Então o que importa é o seguinte, ó, o início e o final. Tu levou quanto tempo para chegar no final do caminho? Ah, demorou tanto tempo, né? E aí sim é considerado, né? Mas com relação a saber a velocidade máxima, a velocidade mínima, se parou, se não, é assim, a gente não sabe. Mas a gente sabe ali, né, o seguinte, se foi 10 metros por segundo, significa que qualquer objeto que seguir nesse objeto, seguir nessa velocidade de 10 metros por segundo, vai chegar no final ao mesmo tempo que ele, entendeu? Então, a outra coisa que está falando aqui é sobre a questão da unidade de medida. Quando a gente vai fazer conta, né, a gente precisa manter tudo na mesma unidade de medida, né? Porque imagina o seguinte, é uma coisa mais escancarada. Imagine que você vai somar 2 horas com 30 minutos. 2 horas mais 30 minutos é o quê? 2 horas e meia, né? Só que imagine que você não se preocupe com a unidade de medida. Então, 2 horas com mais 30 minutos. Imagine que você somasse assim. 2 mais 30, 32.
Porque 32 horas, então 2 horas com 30 minutos dá 32 horas? Obviamente que não, né? Ou então dá 32 minutos? Não, também, né? Então assim, dá uma bagunça do caramba. Então a gente precisa usar a unidade certa, sabe? Botar os dois na mesma unidade para a conta fazer sentido. Então se você quiser somar 2 horas com mais 30 minutos, você escolhe ou deixar tudo em minutos ou deixar tudo em horas, certo? Então se eu quiser transformar em hora, isso aqui, ó, 30 minutos é meia hora. Então 2 horas com mais meia hora, aí dá 2 horas e meia. Aqui a gente pode escrever 2,5 horas. 2 horas e meia, ok? Ou você pode transformar tudo em minutos. Então, 2 horas é o quê? 120 minutos. Com mais 30 minutos, aí sim vai dar 150 minutos. Aí a conta faz sentido, entendeu? Então a gente não pode misturar unidade de medida. A mesma coisa quando a gente está trabalhando ali com as contas em física, né? Então às vezes a gente vai fazer uma questão, aí tem informação que está em metro, aí outra é dada em quilômetro, e aí não dá pra gente misturar, né? E aí, por exemplo, quando se trata de velocidade, o mais comum é a gente ver quilômetro por hora no nosso dia a dia, né? Porque geralmente nos veículos, né, ele anda por milhares de metros, né? Então, assim, quilômetro por hora acaba sendo uma unidade que faz mais sentido, né? Por velocímetro, né? Porque a gente sempre está trabalhando com quilômetros quando está andando no dia a dia. Porém, para a gente fazer os nossos cálculos, geralmente os cálculos que a gente faz, a gente está mais habituado, né, a usar metro, justamente por conta do Sistema Internacional de Unidades, que ele sempre adota o metro, né? E tempo é adotado como segundos. Então, muitas vezes, se a gente tem uma informação de velocidade que está em quilômetros por hora, a gente precisa transformar isso na unidade padrão, que é metros por segundo, para a gente conseguir trabalhar, certo? Muitas vezes. Então, aqui ele nos ensina como que a gente faz, né, essa conversão. Então, assim, a gente não necessariamente precisa saber esse caminho todo, não, certo? No geral, ele diz assim, aqui é 1 km por hora, né? 1 km são 1000 metros, então bota 1000 aqui. 1 hora tem 3.600 segundos, aí coloca aqui, certo? E aí, quando você simplifica aqui essa fração dividindo aqui por 1000, né? É numerador e denominador também, aí aqui fica igual a isso daqui. Significa que 1 km por hora é 1 sobre 3,6 metros por segundo. No fim das contas, a gente obtém isso daqui. Se você quiser transformar metro por segundo partindo de quilômetro por hora, né? Por exemplo, eu vou sair de quilômetro por hora para metro por segundo. Então você divide por 3,6 o valor. Quer sair de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica, né? Como por exemplo, o próprio livro traz aqui, ó. Eu quero transformar 10 metros por segundo em quilômetros por hora. O que é que ele faz? Pega o 10, multiplica por 3,6, então vai dar 36 quilômetros por hora, certo? Então, é isso. É assim que a gente faz a nossa conversão, né? Simplesmente fazer uma multiplicaçãozinha por esses valores ou uma divisão, né? E aqui tem um exercício resolvido. Vamos ler aqui esse exercício, que envolve o cálculo de velocidade. Uma ciclista parte da cidade A às 9h30 da manhã e chega à cidade B, distante 72 km de A, às 1h30. Determine a velocidade escalar média dessa ciclista na viagem de A até B em km por hora e em metros por segundo. Então assim, né, a ciclista sai de uma cidade para outra, né, e assim, como eu falei da velocidade média, por exemplo, né, a velocidade média ela não leva em consideração se a pessoa acelerou, se freou, porque, sei lá, numa viagem longa dessa, é normal que, sei lá, numa subida a bicicleta fica mais lenta, numa descida fica mais rápido, né? Ou então ela pode ter parado para tomar água, alguma coisa, enfim. Então, isso aí não é levado em consideração. Ele só leva em consideração o tanto que ela rodou, que foi o quê? 72 quilômetros, que é a distância da viagem, e o tempo que ela tomou. Então, se ela começou 9h30 e foi até 1h30 da tarde, quanto tempo se passou? 4 horas. Então, olha só. Primeiro ele está fazendo aqui, ó. Variação de tempo, que é essa conta que a gente está fazendo. 1h30, né? 13h30 menos 9h30 dá um tempo de 4 horas. Tá vendo? Então, ele faz a subtração para ver quanto tempo se passou de 9h30 da manhã até 1h30 da tarde.
E aí vai ver a variação de espaço, né? Então, se ela andou por 72 quilômetros, então a variação de espaço foi 72 quilômetros. Então, 72 quilômetros dividido por 4 horas dá 18 quilômetros por hora, né? Nesse caso, não precisou converter nada, porque como a questão está pedindo inicialmente quilômetro por hora, então se a gente está aqui em quilômetro embaixo da hora, então a gente deixa assim mesmo, que é o que a gente quer. Aí depois a questão pede para a gente colocar em metros por segundo. Então, se eu quero transformar em metros por segundo, eu vou pegar esse valor e dividir por 3,6. Então, ó, 18 divide pelo 3,6, aí obtém 5 metros por segundo. Então, temos a resposta aqui nas duas unidades de medida, certo? Então, aí está, né? Nada muito complicado. Tem outra situação que pode surgir sobre velocidade média que não necessariamente você vai usar a fórmula, né? Mas você vai realmente usar a lógica de calcular médias. Então, lembrando, o que é uma média, né? Vamos supor uma coisa comum de aparecer média na escola. Então, vamos dizer que suas notas foram o seguinte: numa unidade foi 4, na outra foi 6 e na outra foi 8. Como é que eu calculo a média das 3 notas, né? Então, basta somar as 3 notas e dividir pela quantidade de notas que você tem. Então, como são 3 notas, então você divide por 3. Aí soma, né? 4 mais 6 dá 10, com mais 8, 18. Dividido por 3 dá 6. Então, a média aqui foi 6, certo? Então, quando a gente vai trabalhar com velocidade média, a gente pode também pensar dessa maneira. Principalmente em situações como essa. Um ciclista vai de João Pessoa a Cabedelo, cidades paraibanas, para presenciar o pôr do sol na Lagoa do Jacaré ao som de bolero de Ravel. Negócio nada a ver, extremamente específico. A moto desenvolve velocidade escala média de 50 km por hora até metade do percurso e de 75 km por hora na metade seguinte. Qual é a velocidade escala média desenvolvida pela moto de João Pessoa a Cabedelo? Então, olha só, tem uma viagem que ele está fazendo, certo? Bota aqui de João Pessoa até essa cidade Cabedelo aí, certo? E aí o que acontece? Na primeira metade da viagem, a velocidade da moto era 50 km por hora. E na outra metade, 75 km por hora. A gente não conseguiria usar a fórmula de velocidade média aqui. Por quê? Porque a gente precisaria saber a distância e o tempo. Mas já que a gente não tem, a gente não pode usar isso. Mas se a gente tem a velocidade, a gente quer saber a velocidade média, basta calcular a média entre as velocidades, certo? Então, ó, você pega aqui, ó, 50 mais 75. Então, como eu tenho dois números de velocidade aqui, eu divido por 2. Então, aqui dá 125 dividido por 2, vai dar 62,5 km por hora. Ok? Assim, nada de muito... enfim, nada muito complicado, né? Então, seguindo aqui, vamos para terminar falar de aceleração, né? Então, o que é a aceleração, né? A gente tem a noção também do que é algo acelerando, porque no dia a dia, a gente falando de veículos e tal, a gente já fala também de acelerar. Então, acelerar nada mais é do que você alterar a velocidade, certo? Então, quanto mais você acelera, significa que você está mudando de velocidade mais rápido, certo? Então, a aceleração calcula quão rápido o seu objeto está aumentando a velocidade. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho um objeto, certo? E esse objeto ele começa se mexendo devagarzinho, ó. Eita, difícil eu conseguir fazer o programa aí. Aí, vamos supor que o objeto começa assim, e depois fica rápido, daqui a pouco tá super rápido, né? Então, assim, o que mede o quão rápido o objeto vai mudar de velocidade, sair de ficar lento para ficar rápido, é a aceleração. Então, se eu tô assim e daqui a pouco eu já tô assim, muito rápido, ele acelerou muito. Se eu tô assim, ó, começando a ficar mais rápido, mais lentamente, significa que a aceleração não é tão alta assim. Ele tá ficando mais rápido, só que demora um pouco mais. Então, a aceleração calcula isso, né? Então, para a gente calcular a aceleração, a gente usa a mesma lógica da velocidade. A gente pega a variação de velocidade, o quanto a velocidade mudou, e divide pelo tempo, certo? Aí aqui ele fala, ó, por exemplo, um carro acelera de 0 a 80 km por hora.
né? Vamos admitir que essa variação tenha ocorrido em um intervalo de 10 segundos. Nesse caso, a aceleração escalar média será igual a... Então, se ele saiu de 0 a 80, vamos lá, a aceleração média vai ser a velocidade final. Não, vou copiar tudo aqui. Vamos copiar a fórmula. Ó, velocidade final, 80. Velocidade inicial, 0. Variação de tempo, 10 segundos. Só que tem um problema aqui. Essa velocidade aqui está em km por hora. E o tempo está em segundos. Ou seja, hora e segundos você não pode misturar. Então a gente precisa converter, certo? Então a gente vai converter o km por hora por metro por segundo. 80 menos 0 aqui vai ficar 80, certo? Mas a gente precisa transformar esse 80 em metros por segundo. Como é que a gente faz? Como está no slide anterior, a gente pega o 80, divide por 3,6, certo? E aí eu vou fazer essa conta aqui logo para não prolongar muito o vídeo. 80 dividido por 3,6 vai dar 22,22 aproximadamente aí. Metros por segundo. Então vamos trocar o nosso 80 km por hora por metros por segundo aqui que a gente obteve. 22,22 dividido por 10. Agora sim, está em metros por segundo. E aqui está em segundos. Então, 22,22 dividido por 10 vai dar igual 22,22 metros por segundo. Ó, o segundo está dividindo aqui e aqui embaixo. Então, quando a gente divide duas vezes, a gente coloca elevado ao quadrado aqui embaixo. Então, a unidade de medida de aceleração é essa. Metros por segundo ao quadrado. Certo? Enfim. E aí aqui tem um exemplo. Ah, tá. Aqui foi eu gravando outro momento. Enfim. Então, por exemplo, tem uma ilustração de um carro acelerando, certo? Então, o tempo aqui está passando. Passa daqui para cá, passou 1 segundo. Daqui para cá, 1 segundo também. Daqui para cá, mais 1 segundo. Então, de uma imagem para outra passou o mesmo tempo, sempre, né? Só que você vê que a distância entre eles está aumentando bastante. Por quê? Porque o carro está acelerando, ele está ficando cada vez mais rápido. Então, quanto mais rápido ele muda de posição. Então, ó, estava em 0 km por hora, 8 km por hora, 16, 24. Então, assim, a velocidade está aumentando, então ele está acelerando, certo? E aqui fala sobre a unidade de medida e a nomenclatura, né? Uma coisa que eu esqueci de mencionar na velocidade, que é importante. Então, olha só. Quando a gente está, né, falando em velocidade, né? Vamos fazer aqui a trajetória, certo? A gente faz, como eu falei no vídeo anterior, essa setinha indica qual é o sentido do movimento. Então, se a setinha está apontada para lá, significa que os números estão aumentando para cá, certo? E aí o que acontece? Quando você tem um objeto que você tem a velocidade dele positiva, vamos dizer que ele está a 2 metros por segundo. Isso significa que o objeto está se movendo no mesmo sentido do que a nossa marcação aqui do espaço, certo? Então, se está aumentando a distância para essa direção, então se a velocidade for positiva, ele está indo nesse sentido. Se a velocidade for 0, significa que o objeto não está saindo do lugar. Não tem velocidade, ele está parado. Agora, se a velocidade for negativa, por exemplo, significa que o carro está andando no sentido contrário, certo? Então, ó, quando é negativo, está indo para lá. Quando é positivo, ele vem para cá, certo? Então, velocidade negativa significa que o objeto está andando para trás. E aí a gente tem a nomenclatura para cada um desses tipos, né, de situação. Então, velocidade negativa, a gente chama esse movimento do carro de movimento retrógrado. Significa que ele está indo para trás. Quando a velocidade é positiva, vou botar aqui velocidade positiva,
significa que ele está no movimento progressivo, certo? Então significa que ele está caminhando na direção que é o mesmo sentido do nosso movimento, né? Da nossa marcação de posição, né? Então ele está andando para frente, digamos assim, né? Então, para aceleração também tem a sua própria nomenclatura, né? Então, quando um objeto está com a aceleração positiva, né? Ou seja, a velocidade do carro está aumentando, significa que o carro está em movimento acelerado, né? Porque ele está aumentando a velocidade, então ele está acelerando. Se a aceleração é negativa, o que significa? Significa que a velocidade está diminuindo. Se a velocidade está diminuindo, significa que o carro está freando, ele está parando. Então, quando está cada vez ficando mais lento, ele está em um movimento chamado movimento retardado. Sim, com esse nome. Movimento retardado. Então, se o carro está ficando mais devagar, movimento retardado, aceleração negativa. Se ele está ficando mais rápido, ele está tendo movimento acelerado com aceleração positiva. Certo? É isso. Então, esse é o que a gente tem para falar hoje. Deixa eu ver. Tem um exercício ainda de aceleração. Só para encerrar aqui, ok? Então, ó, um carro e uma moto estão parados em um cruzamento. Assim que a luz verde do semáforo se acende, os veículos partem. Após 4 segundos, o carro atinge a velocidade escalar de 30 km por hora. Certo? E a moto atinge 45 km por hora. Quantas vezes a aceleração da moto é maior do que a do carro no intervalo de tempo considerado? Ok, vamos devagar, né? Então você tem um carro e tem uma moto. Daí o carro e a moto estão parados na frente de um semáforo, em um cruzamento, né? Então assim, quando a luz verde do semáforo se acende, os veículos partem, ou seja, eles estavam parados, e aí quando acendeu o semáforo eles começaram a se mexer. Após 4 segundos que eles começaram a se mexer, o carro atinge a velocidade de 30 km por hora. Então ele estava devagar, ele estava parado, e aí depois de 4 segundos já estava 30 km por hora. Significa que a velocidade dele foi aumentando até chegar no 30. Então, se a gente for calcular a aceleração média do carro, a gente vai pegar o que, né? A velocidade final, que é 30, menos a inicial, se ela estava parado, então é 0. E quanto tempo se passou? 4 segundos. Certo? Mas aí a gente tem que prestar atenção na unidade de medida, ó, quilômetros por hora, segundos. Então, novamente, a gente precisa fazer a conversão, né? Então, olha só. Com quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide, ó, 30 dividido por 3,6. Então, 30 dividido por 3,6 dá 8,33, mais ou menos aí, metros por segundo. Certo? Então, converti, agora sim eu posso colocar para fazer minha conta. 8,33 dividido por 4, isso aqui vai dar cerca aí de 2,08 metros por segundo ao quadrado. Então assim, nada de novo, né? As contas são iguais, assim. Igual de velocidade. A única diferença é que em cima, ao invés de você colocar o deslocamento, você coloca a velocidade. Mas a conta é a mesma, né? E aí aqui a aceleração do carro. Agora vamos ver a aceleração da moto. Então a aceleração da moto, a aceleração média é igual. Aí, ó, quantos quilômetros por hora no final? 45 quilômetros por hora. Menos velocidade inicial, ele estava parado, então é 0. Dividido por 4. Aqui está segundos e aqui em cima está quilômetro por hora. Então converte de novo, 45 km por hora em metros por segundo. 45 km por hora é igual a 45 dividido por 3,6 metros por segundo. Então, dividindo, dá 12,5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade em metros por segundo. Então, a gente pode usar agora para fazer a conta.
Então, 12,5 metros por segundo dividido por 4 segundos. Agora, faz a divisão normalmente. Dá 3,125 metros por segundo ao quadrado. Pronto, resolvemos. Mas ainda não, né? Até porque, porque assim, a questão está perguntando quantas vezes a aceleração escalar da moto é maior do que a do carro. Aí você pensa, como é que eu vou saber isso? Então, quando você tem uma pergunta desse tipo, é aí que a gente usa um conceito matemático chamado de razão, né? Razão nada mais é do que uma divisão entre dois números. Então, por exemplo, vamos supor que Ana e, sei lá, e Léo, vou falar isso aqui porque o nome é pequeno, é rápido de escrever. A Ana tem 5 reais. Léo tem 2,50. Certo? A pergunta é, quantas vezes o dinheiro de Ana é maior do que o de Léo? Então, para você responder essa pergunta, você vai pegar o 5 de Ana, dividir pelos 2,50 de Léo. 5 dividido por 2,50 dá 2. Significa o quê? Que Ana tem 2 vezes mais dinheiro do que Léo. E é o que a gente vê aqui, né? Se Léo tem 2,50, 2 vezes 2,50 dá 5 reais. Então, basta a gente usar essa mesma ideia. Só que agora com os valores da aceleração, certo? Então, a gente quer saber quantas vezes a moto tem aceleração maior do que o carro. Então, aqui, ó, você pega a aceleração da moto, 3,125, divide pela aceleração do carro. E aí, pronto. 3,125 dividido por 2,08. Então, isso aqui dá mais ou menos aí 1,5. Certo? Vezes. Então, pronto. Está resolvida a questão. Certo? Então, no fim das contas, assim, se a gente ficar preso às fórmulas aqui, você pode ficar um pouco confuso. Mas se você usar só a lógica, você lê a questão. Antes de você ir para a fórmula, você tentar pensar como é que eu faria sem fórmula. Né? Você muitas vezes vai fazer exatamente o que a fórmula diz. Porque a fórmula ela só traduz ali, só escreve aquilo que a gente faria, né? Para resolver sem ela. Então, é isso. Ou traduz ou ela simplifica, porque às vezes o caminho é muito longo, mas dá para cortar caminho e a fórmula já mostra o atalho. Mas enfim, então é isso. Esse vídeo ficou um pouco longo, porque eu tive que explicar bastante coisa, né? Então no próximo vídeo a gente vai para movimento uniforme, né? Porque aqui a gente entendeu os conceitos básicos, né? O que é o deslocamento, né? Que é saber o quanto o objeto se mexeu. Velocidade, que é o quão rápido o objeto se mexe. E aceleração, que é quão rápido o objeto muda de velocidade, né? Aumenta a velocidade ou diminui. E aí a gente aprendeu como converter as unidades e como calcular a velocidade média e a aceleração média. É isso. Então, até o próximo vídeo.